A infância do menino Jesus, capítulo 36. Subtítulo: Condenação justa proferida por Cirénios. Ao chegarem junto dos condenados, os sacerdotes anunciaram também aos guardas que o sacrifício inevitável seria realizado somente pela manhã. E isto pelo próprio Cirênio. Dispensa descrição detalhada a emoção produzida nas 2.000 vítimas, para quem sabe, pela tradição da história, que as criaturas destinadas à pacificação de diversos deuses eram torturadas e mortas de várias maneiras, pois poderia ser, por demais, revoltante. Vamos deixar isso de parte e visitar com Cirênios, Marônios e José a praça de sacrifícios para onde os três se haviam dirigido de madrugada. Com profunda amargura, Cirênio ouvia de longe os gritos de pavor, por isso acelerou os passos para terminar com essa cena tão horrível. Chegando à praça, horrorizou-se com a atitude desumana dos sacerdotes subalternos que, com a maior volúpia, aguardavam a ordem para o estrangulamento. Chamando-os para junto de si, ele perguntou: não vos causa dó esta maravilhosa juventude que será morta de maneira tão cruel? Não tendes compaixão em vossos corações? Responderam eles. Onde se trata de sentimento de divindades, acalma-se os sentimentos humanos. Para os deuses, a vida humana nada é, e muitas vezes apenas um horror. Nós, seus servos, nesta terra, sentimos com eles. Não podemos alimentar compaixão em nosso peito, e sim uma sensação de delícia e júbilo em podermos servir tão pontualmente. Por esse motivo, aguardamos tão ansiosamente a imolação dessas vítimas, tão raramente exigidas pelos grandes deuses. Esta declaração provocou tamanho abalo ao coração de Cirênios que começou a tremer de ira. Controlando-se, ele prosseguiu: que seria caso Zeus pessoalmente aparecesse e lhes desse a vida? Que faríeis, então? Responderam eles: neste caso, o sacrifício teria de ser feito, mas do que nunca, pois seria apenas uma prova para a nossa lealdade sacerdotal. Se em tal caso tivéssemos misericórdia com as vítimas, Zeus nos tornaria por violadores, destruindo-nos por meio de raios e trovões. Continuou Cirênios: em que pecaram diante dos deuses vossos superiores que foram tão cruelmente soterrados em seu palácio? Retrucaram: ignoras que acima de todos os deuses seus sacerdotes regem um destino inexorável? Foi ele a matar os sacerdotes, assim como também irritou os deuses. Ele não pôde matar deuses, mas pôde aniquilar os sacerdotes, de quando em vez ainda mortais. Bem, disse Cirênio, hoje, depois da meia-noite, o destino veio me visitar, ordenando a dar a vida a toda essa mocidade e, ao invés dela, sacrificar-vos. E isto tão certo como me chamo Cirênio, e ser meu irmão Júlio Augusto César, Supremo Cônsul e Imperador de Roma. Que dizeis a esta notícia? Esta determinação apavorante fez empalidecer os sacerdotes e recuperar os sentidos às primitivas vítimas, pois Cirênios anunciava a liberdade a todas, enquanto os sacerdotes foram atados para a execução. José, porém, aproximou-se de Cirênio e disse: pretendes realmente matar esses sacerdotes pagãos? E o romano respondeu, tomado de revolta: sim, quero que este caso sirva de exemplo, a fim de que o povo saiba que castigo a falta de amor mais do que qualquer outro delito. Um ser humano destituído de amor e compaixão
é o maior mal nesta terra. Todos os animais ferozes podem ser comparados a ovelhas, e as fúrias do inferno apenas discípulas ineptas em relação ao homem. Por isso julgo o meu dever principal aniquilar tais monstros. Sacerdotes têm a obrigação de educar o povo, e sobretudo no amor, e dar o exemplo a todos. Se os primeiros mestres e guias populares se tornam fúria, que esperar de seus alunos? Por isto, fora com essas feras. Falta somente descobrir o meio da morte mais cruel. Em seguida, condená-los sem demora. José não se atrevia a fazer objeções, pois Cirene havia falado com rigor impressionante. Não demorara, os 3 sacerdotes caíram de joelhos diante de Cirene, pedindo misericórdia e prometendo mudar de vida. Inclusive, renunciaram ao posto sacerdotal. Para a obtenção do indulto, apelava à lei sacerdotal que os obrigava a agirem daquele modo. Cirene protestou: julgais eu desconhecer tais leis? A lei dos sacrifícios extraordinários está redigida nos seguintes termos: quando um povo passa, evidentemente, a infidelidade aos deuses através de sua libertinagem, e após os deuses o desgraçarem por guerras, fomes e pestes, deve um sacerdote adverti-lo a necessidade de regeneração. Caso o povo os atenda, os sacerdotes devem novamente abençoá-lo e obrigá-lo a determinados sacrifícios de ouro, gado e cereais para a pacificação dos deuses, que serão abençoados e usados para o holocausto. Se existir um povo de tamanha obstinação a ponto de não aceitar conselhos e zombando dos sacerdotes, estes deverão prender os malfeitores com seus descendentes e educá-los em recintos subterrâneos durante 7 meses, usando a chibata. Se com isto eles se arrependerem, devem ser libertados. Não querendo modificar-se, terão que morrer pela espada e só depois serão queimados para resgate dos deuses. Não é este o teor da antiga lei dos sacrifícios? Porventura tivemos guerra, fomes e pestes? Esta bela juventude, era ela infiel aos deuses? Foram antes instruída por 7 meses? Não. Movidos de ambição e volúpia, desejais matá-las. Por isso, morrereis como maiores infratores de vossa própria lei. Aqui finaliza, então, o capítulo 36.